eu vou tratar aqui dos efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal no tema 201 da repercussão geral. O tema, para quem não conhece, envolvia a questão da devolução das eventuais diferenças em favor do contribuinte, nos casos em que a base de cálculo adotada para a substituição tributária fosse superior ao valor efetivo da operação praticada. Então, afirmou-se na decisão do Supremo Tribunal Federal ser, que eu leio o tema, como ficou definido, devida à restituição da diferença do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços pago a mais no regime de substituição tributária para frente, se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida. Foi uma decisão tomada depois de muitos anos, mudando a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que até aquele momento não reconhecia o direito a essa restituição, e foi uma decisão formada por uma maioria bem sólida hoje no Supremo, foram 8 votos a 3, Dentre os 3 votos vencidos, o saudoso ministro Teori Zavascki, ministro Gilmar Mendes e ministro Dias Toffoli. Então, a perspectiva é de que para os próximos anos, o Supremo Tribunal Federal não vai mudar o seu entendimento sobre o tema, até porque, em condições normais, a próxima aposentadoria no Supremo se dará em 2021, ministro Celso de Mello, 2022, ministro Marco Aurélio, se eu não estou enganado. Então, a perspectiva é de que esse entendimento prevaleça. E, nesse contexto, é que tem diversas questões que antes não foram discutidas, ou não foram discutidas com a devida abrangência, porque a discussão, durante esses 30 anos de vigência da Constituição Federal, ficou presa à questão de ter ou não direito à restituição, ser ou não ser definitiva a base de cálculo da tributação. Bom, o Supremo julgou inconstitucional a legislação mineira, que previa o caráter definitivo da base de cálculo do ICMS na substituição tributária. Aí os dispositivos declarados inconstitucionais de Minas Gerais, houve um erro material aí na decisão do Supremo, porque o Supremo fez referência ao dispositivo da Lei Estadual 6763 e fez também menção ao dispositivo, o artigo 21 do regulamento do ICMS, mas não mencionou que é do anexo 15. Mas é meramente material e não há grande repercussão nesse ponto. Bom, além disso, o Supremo fixou uma interpretação conforme a Constituição para dizer que nos casos em que a legislação previa a devolução quando não se realizasse o fato gerador presumido, entenda-se agora quando não realizar o fato gerador presumido ou quando não realizar no montante presumido também. O Supremo Tribunal Federal, considerando o longo prazo no qual prevaleceu o entendimento anterior, ele fez a modulação dos efeitos temporários da decisão por ele proferida, afirmando que esta decisão se prevaleceria em relação aos litígios judiciais pendentes, submetidos à sistemática da repercussão geral, e os casos futuros oriundos da antecipação do pagamento do fato gerador presumido. Então, não permitiu que se retroagisse o entendimento adotado em outubro de 2016 para casos anteriores, exceto aqueles casos já submetidos a litígio judicial. Esse é o cenário, e eu apenas faço uma observação aqui, são uma diferença de poucos dias, saber exatamente quanto se aplica, a partir de quanto se aplica o precedente do Supremo, no meu entendimento, a partir de 27 de outubro de 2016, dia em que se publicou no Diário Oficial a ata do julgamento realizado no dia 19 de outubro. Eu já vi no Tribunal de Justiça de Minas Gerais diversas decisões considerando como marco temporal não o dia 27, mas o dia 19 de outubro. Uma diferença aí de uma semana, de 8 dias. A repercussão vai ser pequena, acho, em termos práticos, mas fica essa uma primeira questiúnculo aí para se debater e se resolver. Bom, nesse cenário, então, eu queria destacar aqui, tentando não exceder o tempo,
4 questões processuais que me parecem mais relevantes e 2 questões de direito substancial que também me parecem relevantes. Questões essas que, volto a repetir, ficaram adormecidas ao longo desse tempo, quando discutimos se havia ou não direito à diferença. Agora há esse direito, e aí essas questões me parecem questões relevantes, e vamos ver como é que nós vamos nos comportar aí, né, nós, operadores do direito, fisco, contribuintes, poder judiciário, diante desses temas. Bom, com relação à questão da modulação, especialmente, né, me parece aqui um primeiro ponto, que eu digo que é de menor importância, porque é um período muito curto, de 7, 8 dias aí, mas como, na minha experiência como procurador de Estado, eu constatei uma série de ações ajuizadas, eu diria apressadamente, a partir do dia 19, né, quando o Supremo proferiu a sua decisão, e logo em seguida, nos dias 20, 21, 22 de outubro. Estas ações estariam abrangidas pela decisão do Supremo Tribunal Federal? Eu entendo que não. Né? O que o Supremo Tribunal Federal quis foi resguardar aquelas ações que já haviam sido propostas, a maioria delas há muitos anos, né? E estavam ali aguardando a resolução da questão sobre repercussão geral. Por isso, a referência do Supremo Tribunal Federal a litígio judicial pendente submetido à sistemática da repercussão geral. Essas ações que foram ajuizadas apressadamente entre os dias 19 e o dia 27 de outubro, me parecem que não se encaixam nessa situação e que o Poder Judiciário não vai estender os efeitos da modulação para esses casos, e sim para aqueles casos que já se encontravam sobrestados nos tribunais do país, aguardando a resolução do Supremo Tribunal Federal. O segundo ponto, com relação às questões processuais, né, que me parece ser um primeiro ponto muito importante. A aplicação ou não da exigência feita pelo artigo 166 do Código Tributário Nacional, que todos aqui conhecem, né, e exigem nos impostos indiretos, aqueles que repercutem financeiramente, que haja comprovação de que o contribuinte que pede a restituição comprove que efetivamente suportou o ônus financeiro ou que está autorizado por quem suportou a pleitear a restituição. O professor Sacha Calmon, nosso homenageado, no livro dele, no curso dele de Direito Tributário, ele usa esse exemplo exatamente para dizer que, nesse caso, a prova já está feita. Né? O contribuinte de direito tem lá uma nota fiscal consignando uma base de cálculo superior ao valor da operação consignado no documento fiscal. Né? E aí está comprovado que ele suportou um ônus financeiro. A questão não comportaria maior discussão diante dessa prova. Né? Há problemas, porém. O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradas decisões afirmando que não é bem assim. Né? Mencionei uma decisão aí do ministro Herman Benjamin, mas outras poderiam ser escolhidas aí. Ele afirma que aplica-se o artigo 166 do CTN, também a repetição de indébito do ICMS recolhido na sistemática de substituição tributária. E por que ele faz isso? Ele parte para considerações que eu diria de ordem econômica, contábil, né? De que nem sempre na cadeia econômica o ônus é efetivamente suportado por aquele último contribuinte, né, de direito. Especialmente quando a cadeia é mais alongada. A substituição tributária se dá em várias etapas. Né? Pode ser que, por conversão entre as partes, por ajustes comerciais, esse ônus seja transferido para outros agentes da cadeia econômica. E aí, nesse voto do ministro Herman Benjamin, que é um voto conhecido, né, eu chamo a atenção para o fato de que ele reconhece, primeiro, que a redução do preço pode ter ocorrido por diversos motivos, né, e não ter sido, então, suportado pelo último elo da corrente econômica, mas ele diz, na verdade, a dificuldade, praticamente impossibilidade de se comprovar quem assumiu o valor, o encargo econômico do tributo indireto, ocorre em qualquer sistemática de substituição tributária ou não. Inquestionável é a opção legislativa de impor ao contribuinte de direito esse ônus probatório
nos termos do artigo 66 do CTI. Ele até usa um argumento baseado na supremacia do interesse público, dizendo, se não se consegue provar com certeza quem suportou o ônus, que o dinheiro fica com o Estado, então. Ele afirma isso expressamente. O Código Tributário, na última parte ali, prestigiou o princípio da supremacia do interesse público ao definir que o Estado apropria-se do débito tributário, caso o particular não comprove quem assumiu sem encargo. Então, os contribuintes terão pela frente um primeiro e grande desafio a prevalecer o entendimento do Superior Tribunal de Justiça em comprovar que efetivamente assumiram o ônus econômico, não bastando a apresentação da nota fiscal da última operação, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. É possível fazer essa prova? Penso que a contabilidade deve oferecer meios ao direito para provar isso, mas não será uma prova fácil, não será uma questão fácil. E, de novo, eu invoco a minha experiência como procurador do Estado para mencionar que já me deparei com algumas sentenças julgando improcedente pedidos já formulados, exatamente porque não comprovaram que o contribuinte efetivamente assumiu o ônus do encargo financeiro do tributo. Uma terceira questão de natureza processual, tão ou mais complicada que a primeira questão relativa ao artigo 166, diz respeito à comprovação da própria existência das diferenças. Nos casos, que são relativamente poucos, de mercadorias perfeitamente identificáveis, e aí eu consigo imaginar aqui, no meu pouco conhecimento da vida empresarial em geral, o caso dos automóveis, não é possível fazer uma correlação direta e efetiva entre a entrada de um determinado bem que não seja um bem infungível e a saída daquele bem. Um frasco de shampoo comprado por um supermercado, num determinado período, ele vai entrar com uma determinada base de cálculo presumida. O mesmo produto, daí a uma semana, poderá entrar com outra base de cálculo e as saídas lá ocorrerão mais à frente também por preços diferentes. Então, não é fácil, eu diria, não é nada fácil fazer a comprovação de que o frasco de shampoo adquirido por X reais foi vendido depois por X menos R$1. Um exemplo que eu poderia invocar aqui, que torna ainda mais difícil essa pesquisa, é o caso de combustíveis. Um posto de combustível tem lá um tanque de 10 mil litros de combustíveis e semanalmente, mensalmente, ele vai recebendo estoque de combustível. A gasolina aqui no Brasil vai chegando, parece que a cada hora, com um preço diferente, pela política de preços adotados pela Petrobras, e aquela gasolina é toda misturada no tanque. E ela sai depois, é vendida. O litro que eu estou comprando ali, custou quanto ao posto de gasolina? Está sendo vendido por quanto? Não é uma tarefa fácil fazer esta comprovação. Bom, esse então é um outro grande desafio para os contribuintes. Há soluções para isso? Claro, o direito conhece, desde o direito civil, desde o direito privado, mecanismos de arbitramento. Quando você não consegue apurar o fato efetivamente ocorrido, você pode se utilizar de mecanismos de arbitramento. E a contabilidade nos fornece alguns métodos, eu mencionei aí os mais utilizados, não vou me arriscar a explicá-los em detalhes, porque a contabilidade não é a área do procurador do Estado, mas eles são métodos estimativos. Ou você considera que o primeiro item que entrou é o primeiro que saiu, é um dos métodos, ou você considera que o último que entrou é o primeiro que saiu, ou você faz uma média ponderada de preços aí. Mas em qualquer desses três casos, não há negar que estaria sendo feita uma nova presunção. Não se estaria apurando efetivamente o valor da diferença, mas usando um método alternativo para se tentar apurar essa diferença. E isso no processo judicial, por exemplo, provoca inúmeras e incontáveis questões que podem ser deduzidas por ambas as partes. Provocaria até numa relação não judicial, na relação administrativa, saber do fisco qual o critério que ele usaria. Que prova que ele usaria? Ele queria saber se aquele shampoo que entrou ali, aquele frasco,
ele foi vendido ali, como é que se fez essa identificação, ele aceitaria médias, ele aceitaria algum método, né? A legislação mineira, até onde eu sei, ela não tem previsão ainda para esse tipo de situação. Há uma previsão para o caso de não se identificar a base de cálculo, mas na situação anterior, quando não ocorresse o fato gerador. E aí havia uma previsão no regulamento do ICMS, dispondo lá de um mecanismo para se estimar esse valor. Com relação à diferença em si entre o valor de entrada e o valor de saída, não há mecanismo, e esse será um tema a ser também, na minha opinião, muito debatido nos próximos anos, eu diria. Uma quarta e última questão de natureza processual refere-se à forma de restituição. Né? A lei complementar, ela prevê lá no artigo 10, nos parágrafos, como é que se faz essa restituição. O contribuinte formula o pedido, se não houver deliberação em até 90 dias, ele se acredita em sua escrita fiscal do valor objeto, da diferença, devidamente corrigida pelos mesmos critérios aplicáveis ao tributo, e o fisco depois, se entender que não é aquele valor, ele vai fazer esse estorno, determinar o estorno e fazer a cobrança das diferenças. Né? Não é previsto, na Lei Complementar 87, a possibilidade de transferência do crédito do substituído para os substitutos, que é uma situação muito comum. Né? Em muitos e muitos casos, o substituído tem todas ou quase todas suas operações submetidas ao regime de substituição tributária e não tem como aproveitar aquele crédito. Então, o que ele faz é pedir a transferência do crédito para o substituto. Isso, processualmente, gera um outro problema. Né? Você submeter um terceiro aos efeitos de uma decisão judicial, um terceiro que não é parte. O professor Alessandro Cardoso, de Minas Gerais, num artigo publicado no Jota, ele chama atenção para isso, né? E diz que isso, em determinada situação, em determinada escala, pode provocar um colapso para os substitutos, os grandes substitutos, no Petrobras, né? Por exemplo, né? Ela ficaria, de repente, com créditos e mais créditos acumulados, sem também aproveitar isso. E ele propõe soluções baseadas na proporcionalidade, para se não poder obrigar o substituto a receber mais crédito do que aquilo que ele pode aproveitar a cada mês. Né? E, como um fator complicador dessa questão, nós temos um entendimento do Superior Tribunal de Justiça, né, de que essa transferência de crédito não pode ser imposta ao substituto tributário com argumentos de natureza processual. Ele não é parte na ação, ele não pode sofrer os efeitos da decisão. Isso provocará, então, um dilema de o contribuinte que, eventualmente, pretenda o reconhecimento judicial do direito à transferência, de colocar no polo passivo da ação o seu substituto tributário, para que, então, ele possa sofrer os efeitos da decisão judicial. São esses 4 pontos de direito processual que eu gostaria de chamar a atenção. E agora, 2 aspectos também, muito rapidamente, em razão de respeitar o tempo, de natureza material, que eu chamei aqui de natureza material. Uma primeira providência, um primeiro caso, seria a possibilidade de também o Estado exigir do contribuinte o pagamento da diferença quando o valor efetivo da operação for superior ao valor presumido, adotado para a substituição tributária. Eu gentilmente recebi ontem, o Dr. Ricardo me encaminhou, um parecer da Diretoria de Legislação e Tributação, da Superintendência de Tributação, parecer número 063 de 2018, em que a Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais está afirmando esta posição, né, de que ela pode, sim, exigir o pagamento também dessa diferença, assim como o contribuinte deve fazê-lo quando a diferença for a seu favor. E ele menciona os votos proferidos no julgamento do tema número 201, e essa questão ela foi tratada de passagem, né? Ela não foi tratada objetivamente. O ministro Edson Fachin, ao negar provimento aos embargos de declaração interposta pelo Estado, falou que isso não era o objetivo do litígio ali, né?
mas os ministros deixam entender que a mesma razão, um enriquecimento indevido, um enriquecimento sem causa, se aplicaria tanto ao fisco quanto ao contribuinte. Então, parece que é uma sinalização de que o fisco deve fazer. Inclusive, o ministro Fachin até invoca o princípio da indisponibilidade do interesse público, deixando entender, assim, para quem quer entender assim, que ele está dizendo que o fisco tem que cobrar a diferença. Mas aqui eu volto ao início da minha palestra. As dificuldades para o fisco também serão as mesmas, né? Comprovar que efetivamente ocorreu essa diferença, ele só poderá fazê-lo a partir de um método estimativo, né? Muito dificilmente se conseguirá fazer isso caso a caso nos bens, nas mercadorias que não são perfeitamente identificados. Com o automóvel é fácil, né? Com o shampoo, com a gasolina, não é nada fácil, tanto para o fisco como para o contribuinte. Nós temos esse cenário aberto. E então, o último ponto que eu gostaria de chamar a atenção aqui é um outro ponto, uma outra possível solução que se coloca, e é um tema que me é muito caro, né? Foi minha tese de doutorado, foi nessa área, né, dos acordos entre fisco e contribuinte, e que é uma solução já proposta na legislação mineira, a modificação que foi feita para se prever a volta ao regime anterior ao tema 201, permitindo que fisco e contribuinte concordem com a fixação de uma base de cálculo novamente em caráter definitivo, né? Voltando ao que era antes, homenageando a praticabilidade, né, a partir de um reconhecimento que deve ser bilateral, né, de ambas as partes. O Estado, ou pelo menos o legislador, sinaliza que o Estado reconhece que é mais vantajoso isso e oferece para os contribuintes. Então, a legislação mineira prevê aí, no artigo 22, parágrafo 14, inciso 2, a possibilidade de, mediante expressa anuência do contribuinte, a definitividade da base de cálculo do imposto devido por substituição tributária, ainda que a base de cálculo da operação ao consumidor final se efetive em montante diverso da base de cálculo presumida, hipótese em que não caberá restituição ao contribuinte, nem complementação ao Estado do ICMS substituição tributária, né? Eu não ouso fazer previsões sobre a acolhida desse mecanismo pelos contribuintes. Um dos meus gurus em matéria tributária, o professor Célio Calumni, meu colega na Advocacia Geral do Estado, ele se mostrou muito descrente. Ele acha que os contribuintes não vão fazer essa opção. Eu acho que esse é um outro desafio que se coloca para nós, né? Eu só queria registrar aqui que, na minha opinião, esse tipo de mecanismo é perfeitamente constitucional. Nós temos vários casos na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em que esses mecanismos alternativos que afastam a não cumulatividade, eles são permitidos e adotados. E eu lembraria aqui, inclusive, o entendimento do professor André Mendes Moreira, que examinou isso na obra dele sobre não cumulatividade e também afirmou o afastamento da não cumulatividade desde que haja a concordância do sujeito passivo, a concordância do contribuinte. Já excedido o meu tempo, eu agradeço mais uma vez a honra de participar, reiterar a minha satisfação de participar especialmente de um congresso que homenageia meu orientador no mestrado, meu professor na graduação, professor Sacha Calmon, e encerro invocando aqui o nosso Clube da Esquina, né, para dizer que essa questão me lembra a canção Encontros e Despedidas, em que se afirma que o trem que chega é o mesmo trem da partida. Resolvida a questão da diferença de base de cálculo, o trem da chegada não resolveu muita coisa. Agora nós temos outros trens partindo com muitas questões a serem resolvidas para o futuro. Muito obrigado.